Imagine sumir sem deixar vestígios. Desaparecer no ar, sem um adeus, sem um rastro. É como se alguém tivesse puxado o fio da realidade e tudo simplesmente se desfizesse. O que resta depois disso? Um silêncio frio, um vazio esmagador. Milhares de perguntas que queimam e nunca encontram resposta. Hoje, você vai encarar histórias reais que desafiam a lógica, o tempo e a razão. O voo MH370 que evaporou com 239 vidas no meio do oceano. Os guardiões do farol nas Ilhas Flannan, que sumiram numa noite sem testemunhas. Os jovens do Vale do Dyatlov, que deixaram pistas tão macabras que parecem de outro mundo. E a misteriosa Maura Murray, que desapareceu após um acidente e deixou apenas um carro trancado. Aqui não há ficção, só o inexplicável. O desconhecido te convida a mergulhar fundo nesse abismo onde nada é o que parece. Se ainda não é inscrito, faça isso agora. Ative o sininho para nunca perder um segredo. Porque quando o mundo cala, só resta escutar o que ele não quer que você saiba. O mistério começa agora. O voo que nunca chegou. O mistério do MH370. Era 8 de março de 2014, um sábado. Calmo, comum, como tantos outros. As horas avançavam. Às 0h41, horário local, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur rumo a Pequim, transportando 239 pessoas, homens, mulheres, crianças. Pessoas com destinos, planos, aniversários, encontros marcados, mensagens que ainda seriam respondidas. A aeronave, um Boeing 777-200ER, uma das mais seguras e modernas de sua época, era pilotada por Zaharia Ahmad Shah, um comandante experiente, respeitado, com mais de 18.000 horas de voo. O copiloto, Farik Abdul Hamid, estava em treinamento final, jovem, promissor, no início de uma carreira brilhante. Às 1h07, o sistema de comunicação por satélite, ACARS, transmitiu sua última mensagem automática. E às 1h19, veio a última transmissão de voz do cockpit. Boa noite, Malaysian 370. Pouco depois, o avião cruzou a linha do controle aéreo da Malásia para o Vietnã. E foi aí que ele simplesmente sumiu. Os controladores vietnamitas tentaram fazer contato. Nada. A Torre Himalaia tentou novamente. Silêncio. Nenhum sinal de alerta, nenhum pedido de socorro, nenhuma emergência registrada. Apenas o vácuo. Mas o mistério só começou ali. Análises posteriores revelaram algo ainda mais inquietante. Logo após perder contato com os radares civis, o MH370 fez uma curva súbita para a esquerda, depois mudou de altitude, voando de maneira errática, quase como se alguém estivesse deliberadamente evitando as áreas de vigilância. O avião teria cruzado novamente a Península Malásia e seguido rumo ao sul, em direção ao desconhecido. E tudo isso com os transponders desligados, de forma manual, calculada. Isso nunca deveria acontecer com um avião comercial. Mas aconteceu. Satélites da empresa britânica Inmarsat
detectaram pings automáticos enviados pelo avião por horas após o sumiço, um tipo de respiração digital da aeronave. Esses sinais indicavam que o avião ainda estava em voo por pelo menos 7 horas após o desaparecimento dos radares. 7 horas, voando em silêncio, sem contato com a Terra. O último ping veio às 8 horas e 19 minutos da manhã. Ali, tudo cessou. A Inmarsat traçou 2 possíveis corredores onde o avião poderia ter ido. Um ao norte, passando por Ásia Central. Outro ao sul, em direção ao vasto, vazio e impiedoso Oceano Índico. A busca inicial foi frenética. 40 navios, 34 aeronaves, 26 países envolvidos. Mas o oceano é profundo, impiedoso, e o que ele engole raramente devolve. Sem destroços, sem corpos, sem caixa preta, apenas um sumiço que não fazia sentido nem para os mais veteranos da aviação. Meses depois, um fragmento de asa foi encontrado na ilha de Reunião, a milhares de quilômetros do ponto de desaparecimento. Outros pequenos destroços surgiram em Madagascar e no litoral da Tanzânia, mas nada com informações concretas, nada que explicasse o destino dos passageiros, nem o motivo, nem a rota. E foi nesse vazio que nasceram as teorias. E não foram poucas. Terrorismo? Nenhum grupo assumiu? Nenhuma reivindicação? Nenhuma prova? Sequestro? Por quem? Para onde? E por que ninguém entrou em contato pedindo resgate? Falha mecânica? Com tantas mudanças de rota e desligamentos manuais, seria coincidência demais? Suicídio do piloto? Documentos apontaram que Zaharie voava em casa, um simulador com uma rota parecida com a que o avião fez. Mas isso era uma pista ou apenas ruído? E aí vieram as hipóteses mais extremas. O avião teria pousado secretamente em alguma base militar. Teria sido abatido por engano. Ou, para os mais ousados, teria entrado em uma anomalia no espaço-tempo, uma zona que a ciência ainda não compreende, onde tudo que entra simplesmente deixa de existir. Por mais absurdas que pareçam, todas estas teorias existem porque ninguém sabe o que aconteceu de verdade. Nem a Malásia, nem os especialistas, nem os satélites, nem o tempo. E talvez o mais doloroso de tudo é que não há nem mesmo certeza de morte, sem destroços principais, sem corpos, sem enterros. As famílias vivem um luto suspenso, presas entre a esperança e o pesadelo, entre o talvez e o nunca mais. Mais de uma década se passou e ainda hoje o MH370 é uma ferida aberta na história da aviação. Não apenas porque sumiu, mas porque não deveria ter sido possível sumir assim. O mundo moderno tem olhos em todo lugar. Satélites que vigiam cada canto da Terra, sensores, radares, redes digitais, e ainda assim, um avião comercial desapareceu como um fantasma no céu. Talvez o MH370 tenha nos ensinado algo incômodo, que por mais que pensemos ter controle sobre o mundo, a verdade é que o desconhecido ainda voa acima de nós. O caso das 3 crianças de Alcácer. Horror, política e conspiração.
Você se lembra do que fazia aos 14 ou 15 anos? Talvez estivesse se apaixonando pela primeira vez, sonhando com o futuro, fazendo planos para o fim de semana. Elas também estavam. Miriam, Tony e Desiree eram adolescentes comuns, cheias de vida, cheias de esperança, cheias de sonhos. Mas a estrada que tomaram naquela noite levou-as direto para o centro do inferno. Era 13 de novembro de 1992, uma sexta-feira. As três amigas moravam em Alcácer, uma pacata cidade da região de Valência, na Espanha. Naquela noite, decidiram ir a uma boate na cidade vizinha de Picassent. Elas nunca chegaram lá e não voltaram mais. A busca começou imediatamente. Famílias desesperadas, polícia envolvida, câmeras, entrevistas, súplicas em rede nacional. Durante 75 dias, a Espanha inteira viveu com os olhos voltados para Alcácer. E então, os corpos foram encontrados. Em uma vala, coberta com terra solta e galhos secos, alguém havia tentado esconder o horror, mas não conseguiu. E o que foi descoberto ali mudou a Espanha para sempre. Os corpos de Miriam, Tony e Desiree não foram apenas assassinados. Foram torturados, mutilados, humilhados. Exames indicaram que as três sofreram abusos sexuais, espancamentos e cortes com objetos pontiagudos. Uma delas teve os mamilos arrancados. Outra foi parcialmente decapitada. A terceira tinha os dentes quebrados, como se tivesse implorado demais. Mas os indícios iam além. As unhas estavam compridas demais, os pelos crescidos, os hematomas recentes demais. O que sugeria que elas estiveram vivas por semanas em cativeiro. Mas onde? Com quem? E por quê? A polícia apontou dois nomes: Miguel Ricart, um pequeno criminoso conhecido da região, e Antônio Angles, um jovem com ficha extensa e personalidade explosiva. Ricart foi preso e confessou, mas a forma como essa confissão surgiu foi questionada. Durante o interrogatório, não houve advogado presente e muitas das informações ditas por Ricart já estavam na mídia. Angles, por outro lado, virou fumaça. Dizem que fugiu saltando de um navio que ia para o Brasil. Outros juram que ele está morto, mas ninguém viu, ninguém provou. O principal suspeito do maior crime da década na Espanha virou lenda urbana. Mas então, começaram os burburinhos, as dúvidas, as incongruências. O legista Luiz Frontella, convocado pelas famílias, declarou publicamente que os laudos oficiais estavam errados. Disse que os corpos haviam sido manipulados, que datas foram adulteradas e que a verdade não era bem aquela. Jornalistas, investigadores independentes e até ex-policiais começaram a levantar hipóteses assustadoras. As meninas teriam sido entregues a uma rede de exploração sexual ligada a membros da elite, pessoas com dinheiro, com influência, capazes de apagar provas, controlar manchetes e transformar uma investigação em um teatro. E nesse teatro, Ricart foi o ator escolhido para ser o vilão perfeito. Um homem com histórico criminal, frágil, facilmente manipulável. E Angles, um nome conveniente para nunca mais ser encontrado. Mas há algo ainda mais sinistro. O caso foi televisionado em tempo real. O programa Quem Sabe Donde transformou a tragédia em entretenimento nacional. E quando os corpos foram encontrados, as câmeras estavam lá. As autópsias foram lidas na televisão. A dor das famílias exibida como novela.
E o público? Hipnotizado. Como se o sofrimento das meninas tivesse se tornado uma espécie de ritual coletivo. Mas por que tanta exposição? E por que, mesmo com tantas pistas desencontradas, a versão oficial jamais foi revista? Miguel Ricarte ficou 21 anos na prisão. Foi libertado em 2013 graças a uma decisão judicial europeia. Desde então, sumiu. Angles continua na lista de procurados da Interpol. Mas não há rastro. Nenhuma digital, nenhuma foto nova. A polícia diz que talvez esteja vivo, mas muitos já nem acreditam que ele tenha existido como nos contaram. E a pergunta mais incômoda permanece viva. Será que a verdadeira história do caso Alcácer jamais poderá ser contada? O caso Alcácer não é apenas sobre 3 meninas assassinadas. É sobre até onde vai a capacidade humana de causar dor. É sobre como o poder pode ser usado para silenciar. Sobre como a justiça pode ser moldada para caber na narrativa conveniente. É sobre um país que olhou para o abismo e viu o próprio reflexo. Hoje, mais de 30 anos depois, as famílias ainda pedem respostas, mas o silêncio do Estado é ensurdecedor. E cada vez que alguém tenta cavar mais fundo, alguma força invisível puxa a terra de volta. Porque talvez a verdade sobre Alcácer seja grande demais para ser revelada. O Farol das Sombras. O mistério de Flannan Isles. Imagine estar em alto mar. O céu nublado, o vento cortante, as ondas ferozes. E lá no horizonte, um farol. Uma promessa de terra firme, de segurança, de vida. Mas e se essa luz nunca mais acender? Flannan Isles. Um arquipélago ermo, brutal, isolado do mundo. Rochas nuas no coração do Atlântico Norte, varridas por ventos que uivam como fantasmas. Lá, em 1899, o governo britânico construiu um farol. Alto, imponente, um monumento humano diante da fúria da natureza. Para cuidar dele, 3 homens foram designados. Thomas Marshall, o segundo assistente, James Ducat, o chefe da estação, e Donald MacArthur, o operário de apoio. Todos experientes, endurecidos pelo mar, homens que sabiam como sobreviver em condições hostis. Mas, no final de dezembro de 1900, os 3 desapareceram, sem deixar qualquer sinal. A história começa no dia 26 de dezembro. O navio de suprimentos Hesperus se aproximava da ilha. Trazia mantimentos, substitutos para os guardiões e uma estranha sensação de inquietação. Do Condés, o capitão percebeu algo errado. O farol estava apagado. O ar imóvel. Nenhum sinal de vida. Ao aportar, o silêncio era absoluto. A bandeira não tremulava. Os caixotes de suprimentos estavam intocados. E quando o guarda substituto pisou no farol, encontrou apenas a ausência. O relógio da cozinha havia parado. As camas estavam feitas. O fogo da lareira morto há dias. E sobre a mesa, um prato intocado. Como se alguém tivesse sido arrancado da realidade no meio do jantar. 2 casacos impermeáveis haviam desaparecido. Sinal de que 2 saíram, preparados. Mas o terceiro ainda estava pendurado. Donald MacArthur, o mais impulsivo do trio, provavelmente saiu sem ele. Correndo, gritando, tentando salvar os outros. Na área externa,
Ventos fortíssimos haviam arrancado parte de uma fença de ferro. Mas o estranho era que os registros escritos por Marshall nos dias anteriores revelavam algo ainda mais perturbador. Ele descreveu tempestades violentas, ondas gigantes atingindo a ilha, vento que rugia como se o mundo fosse acabar. Disse que Duckett estava estranhamente calado e MacArthur chorava. Um homem robusto, acostumado a trabalho duro, chorando de medo. O diário termina abruptamente no dia 15 de dezembro. Nada além disso. Silêncio. Mas eis aqui o detalhe que lança tudo na escuridão. Não houve nenhuma tempestade registrada naquela data. Na verdade, o clima na região era calmo. As ondas estavam baixas, o céu nublado, mas longe do apocalipse descrito. Então, o que aconteceu ali? Teorias surgiram. Alguns acreditam que os homens foram arrastados por ondas gigantes, tentando salvar equipamentos. Outros sugerem que houve uma briga. Talvez MacArthur tenha enlouquecido e atacado os colegas. Mas essas explicações são frias, vazias, incompletas. Porque não havia sangue, nem sinais de luta, nem corpos, nada. Outros vão mais longe. Dizem que as Ilhas Flannan são amaldiçoadas, que a Terra carrega uma energia ancestral, ecos de sacrifícios antigos, de cultos esquecidos. Há quem acredite que algo foi despertado naquele farol, que eles viram algo que jamais deveria ser visto. Pescadores locais evitavam a ilha há séculos. Diziam que ela era habitada por espíritos, criaturas invisíveis que sussurravam entre as pedras. E o farol talvez tenha sido uma provocação, um desafio da civilização moderna contra as forças primordiais do mar. E os 3 homens, o preço. Até hoje, seus nomes estão gravados no Memorial das Hébridas Exteriores, mas suas histórias foram engolidas pelo tempo, como se a própria ilha tivesse apagado suas pegadas e os transformado em lenda. Alguns dizem que em noites de tempestade é possível ouvir vozes vindas do farol, chamados distantes, sussurros levados pelo vento, como se os guardiões ainda estivessem lá, esperando para serem encontrados, ou para nunca mais serem lembrados. Flannan Isles permanece, o farol também, mas sua luz nunca mais foi a mesma. O menino que sumiu no ar. Kyron Horman e a escola sem respostas. 7h45 da manhã. Kyron Horman, um garotinho de 7 anos, entra na Skyline Elementary School em Portland, Oregon. Ele está animado. É o dia da feira de ciências. Seu projeto sobre olhos de árvore e suas camadas está pronto. Ele posa para uma foto ao lado do cartaz, sorrindo. Inocente. Essa é a última imagem que o mundo tem dele. Depois disso, Kyron desapareceu. Não foi no caminho para casa, não foi num beco escuro, não foi numa área de risco. Foi dentro da escola, durante o dia, com professores, alunos, funcionários, dezenas de pessoas ao redor. Mas ninguém viu, ninguém sabe, ninguém explica. E a pergunta que ecoa até hoje, como um grito preso no tempo, é simples. Como uma criança desaparece dentro de uma escola sem que ninguém perceba? A linha do tempo é curta. 7h45, Kyron chega com sua madrasta, Terry Harmon. 8h15, ela diz que o viu pela última vez, indo para sua sala. 9h, a professora faz a chamada.
Kyron está ausente. Só que ninguém avisa a família. Ninguém dá falta de Kyron durante todo o dia. Somente às 3:30 da tarde, quando sua mãe vai buscá-lo, é que descobrem. Kyron nunca apareceu nas aulas. Começa a busca. Polícia, cães farejadores, helicópteros, mergulhadores, mais de 1.300 voluntários, centenas de horas. Nenhum sinal. Nada. Agora, aqui está o detalhe perturbador. A escola não tinha câmeras de segurança. Isso mesmo. Nenhuma imagem, nenhuma gravação, nenhuma pista visual do que aconteceu com Kyron depois daquela foto. Então surgem as suspeitas, e todas voltam para uma única pessoa, Terry Horman, a madrasta. Segundo os investigadores, ela foi a última a vê-lo. Seu comportamento após o sumiço chamou atenção. Ela não ajudou nas buscas, fez declarações frias e, dias depois, começou a cair em contradição. As investigações revelaram ainda mais. Terry, segundo testemunhas, teria oferecido dinheiro a um jardineiro para matar o pai de Kyron, seu próprio marido. Ela nega, mas o estrago já estava feito. A mídia transforma o caso num espetáculo. Teorias explodem. Uma se destaca. Kyron nunca saiu da escola. Algo ou alguém o escondeu lá dentro. Alguém que conhecia bem o lugar. Alguém que sabia onde não haveria testemunhas. Mas a escola foi vasculhada inúmeras vezes. Do forro ao porão. Nada. Nenhum vestígio. Nenhuma fibra. Outros acreditam que ele foi levado logo após sair da vista da madrasta. Ou que alguém de fora se infiltrou na escola, se aproveitando do evento e da movimentação. Mas como? Com todos ali. Sem nenhuma testemunha. Sem deixar sequer uma pegada. Com o tempo, o caso esfriou. Nenhuma prisão. Nenhum corpo. Nenhuma resposta. O desaparecimento de Kyron se tornou o maior da história de Oregon. E talvez o mais angustiante, porque ele se foi no lugar onde deveria estar mais seguro. Até hoje, sua mãe, Desiree, mantém o quarto de Kyron intacto. Ela ainda espera. Ainda sonha. Ainda sente. E para muitos, o que aconteceu ali não foi apenas um desaparecimento. Foi uma falha brutal de tudo que acreditamos ser seguro. Família, escola, sociedade. Um lembrete de que o mal não precisa de sombras. Ele pode agir em plena luz do dia, no meio de todos, sem ser visto. Kyron continua desaparecido, mas sua história ecoa como um aviso silencioso e como um enigma que recusa ser enterrado. E se você acha que esse caso já mexeu com sua mente, espere até ver os próximos. Desaparecimentos que desafiam a lógica, vozes que ninguém escutou e rastros que simplesmente não existem. Inscreva-se agora no O Desconhecido. Ative o sino e prepare-se para mergulhar mais fundo nessa escuridão que ninguém ousa iluminar. Deixe seu like se você acredita que a verdade ainda pode ser revelada. E comente. O que você acha que aconteceu com Kyron Horman? A cabana vazia. O caso Yuba County 5. É noite, em Chico, Califórnia, 24 de fevereiro de 1978. 5 jovens saem de casa com um propósito simples: assistir a um jogo de basquete de um time universitário local. Nada extraordinário, apenas uma sexta-feira comum.
Eles são amigos de infância. Jack Madruga, Bill Sterling, Jack Hewitt, Ted Weir e Gary Mathias. Todos com vidas discretas, rotinas previsíveis. 4 deles com deficiência intelectual leve. O quinto, Gary, um veterano do exército com um diagnóstico de esquizofrenia, mas em tratamento e perfeitamente funcional. Depois do jogo, eles voltariam para casa. Tinham planos para o dia seguinte. Iam disputar seu próprio jogo de basquete em uma liga amadora para pessoas com necessidades especiais. Estavam empolgados, tinham arrumado seus uniformes na noite anterior, colocado os despertadores para tocar cedo. Mas eles nunca chegaram em casa. E o que aconteceu depois ultrapassa os limites do bizarro. O carro deles, um Mercury Montego 1969, é encontrado dias depois em uma estrada remota, nas montanhas da Serra Nevada, a mais de 110 quilômetros ao norte do trajeto previsto. Uma estrada isolada, coberta por neve em pleno inverno, sem lógica alguma para estarem ali. O carro não tinha avarias, o tanque ainda tinha combustível, a chave havia sumido, mas o motor podia funcionar. Simplesmente abandonaram. E então, silêncio. Meses. Quando o degelo começa em junho, um grupo de motociclistas descobre uma cabana do serviço florestal, 30 quilômetros acima da trilha onde o carro havia sido deixado. Dentro dela, o corpo de Ted Weir. A imagem é angustiante. Ele está deitado em uma cama improvisada, envolvido em cobertores militares, sem calçados, com os pés congelados e enegrecidos pela gangrena. Seu corpo está severamente emagrecido. Sobreviveu até 13 semanas ali dentro. 13 semanas. Mas a cabana tinha alimentos. Cerca de 30 latas de comida do exército. Tinha fósforos. Tinha madeira para a lareira. Tinha livros para queimar se fosse preciso. Tinha tudo o que alguém precisaria para sobreviver no frio. Mas nenhuma tentativa foi feita para usar qualquer coisa. Nada. O que o impediu? Dias depois, os corpos de Jack Madruga e Bill Sterling são encontrados a quilômetros do carro, em uma trilha em direção à cabana. Estavam ao relento, comidos por animais, mutilados pelo tempo e pelo gelo. Mais tarde, um pouco mais afastado, encontram pedaços de Jack Hewitt, fragmentos, como se tivesse se desfeito na floresta. Mas um deles, Gary Mathias, desaparece por completo. Ele simplesmente suma, por sempre. Não foi encontrado nenhum vestígio concreto, nem ossos, nem roupas, nem sinais. Investigadores notam algo ainda mais estranho. Dentro da cabana estavam guardadas roupas do exército que não pertenciam a Ted Weir. Alguns dos mantimentos haviam sido abertos. Impressões digitais são encontradas em certos objetos. Pertencem a Gary Mathias. Ele esteve ali, talvez por semanas, com Ted ou sozinho depois. E então, desaparece. Teorias começam a surgir. Talvez tenham se perdido. Talvez tenham fugido de alguém. Talvez tenha havido um surto coletivo. Mas nada, absolutamente nada, faz sentido. Por que não acenderam a lareira? Por que não comeram os mantimentos? Por que deixaram o carro funcionando para caminhar quilômetros montanha acima, sem agasalhos, no escuro, na neve? O caso começa a ganhar contornos quase místicos. Surge o relato de um homem idoso que ficou preso em sua caminhonete por causa da neve, naquela mesma noite. Ele viu figuras caminhando sob a luz do luar. 5 pessoas, ou 6. Uma delas parecia ser uma mulher. Quando ele acendeu a lanterna, eles congelaram. E então, desapareceram entre as árvores. Ele gritou por ajuda. Ninguém respondeu. A polícia não consegue determinar se estavam fugindo ou sendo levados. A rota, a distância e o tempo de sobrevivência e a ausência total de lógica tornam tudo mais estranho a cada detalhe revelado. E Gary Mathias? Seu registro militar,
sua esquizofrenia controlada, sua inteligência acima da média. Ele sabia como sobreviver na floresta. Sabia como se manter vivo por meses. Ele desaparece, sem deixar qualquer vestígio, como se tivesse evaporado ou fugido. Mas por que abandonaria seus amigos? Por que não buscou ajuda? Por que não relatou o ocorrido, se é que ainda estava vivo? Alguns acreditam que ele foi o único a compreender o perigo. Outros acreditam que ele era o próprio perigo. Há teorias que envolvem cultos nas montanhas, testes secretos, experimentos de manipulação mental, abduções ou algo que jamais poderá ser compreendido. Os corpos estavam todos em locais diferentes. Ninguém tentou retornar. Ninguém buscou socorro. Todos aceitaram, de forma passiva, o próprio fim. E Gary sumiu como névoa. Desde então, nada mais foi descoberto. Nada mais foi entendido. O caso Yuba County Five permanece como uma ferida aberta na lógica humana, como se por algumas horas naquela noite a realidade tivesse sido desconectada ou invadida por algo que não pertence a este mundo. Uma estrada deserta, 5 jovens, uma cabana, neve, silêncio e o tipo de escuridão que não se vê com os olhos. O mistério de Lars Mittank, o turista que fugiu sem explicação. Verão de 2014. O sol brilha sobre a costa do Mar Negro. As praias da Bulgária estão lotadas de turistas alemães. Tudo parece comum. Alegre, quente. Entre eles está Lars Mittank, 28 anos. Saudável, tranquilo, de personalidade pacata. Trabalhador dedicado, sem histórico de doenças mentais, sem vícios, sem problemas com a justiça. Ele está ali com um grupo de amigos, curtindo férias como qualquer outro jovem europeu. Mas algo acontece. Algo quebra. Durante uma briga banal com torcedores rivais por causa de futebol, Lars leva um soco no ouvido. Nada muito grave. Mas ele é levado a uma clínica. Diagnóstico: ruptura do tímpano esquerdo. O médico recomenda que ele não voe por enquanto, por risco de dano à audição. Seus amigos voltam para a Alemanha. Ele fica sozinho. Aqui começa o verdadeiro desaparecimento de Lars Mittank. Antes mesmo de seu corpo sumir, ele desaparece de si mesmo. Ele se hospeda em um hotel barato próximo ao aeroporto de Varna. Durante a madrugada, liga para a mãe. Sussurra que está sendo seguido. Diz que alguém quer matá-lo. Pede que ela cancele seus cartões de crédito. Ela pergunta o que está acontecendo, mas Lars só repete: eles estão vindo. Ele sai do hotel pela manhã, sem bagagem, sem aviso. É visto andando pelas ruas, entrando e saindo de restaurantes fast food, aparentemente nervoso, olhando para trás constantemente. Algumas horas depois, decide ir ao aeroporto. Quer voltar para casa. Uma câmera de segurança registra seus últimos momentos conhecidos. Lars entra em uma sala com um médico para um exame de rotina necessário para liberar seu embarque. Mas, segundos depois, ele se levanta bruscamente sem dar explicações e sai do consultório correndo. Então, o inacreditável acontece. As câmeras de segurança captam Lars correndo em pânico total pelo saguão do aeroporto. Ele larga todos os seus pertences. Corre como se estivesse sendo perseguido por algo invisível. Salta uma cerca metálica. Desaparece na mata densa que cerca o aeroporto. Nunca mais foi visto. Nenhuma testemunha, nenhuma filmagem depois, nenhum corpo, nada. A floresta foi vasculhada por dias, sem resultado. As autoridades sugerem que ele poderia ter morrido ali, por desidratação, queda ou até suicídio. Mas não há provas.
nenhuma peça de roupa, nem numa pegada, nenhum som. Especialistas em saúde mental acreditam que Lars sofreu um surto psicótico. Outros dizem que ele pode ter sido vítima de tráfico humano. Há quem acredite que ele viu algo que não devia, ou que foi drogado, manipulado, envenenado. Stecken diga que ele nunca existiu de verdade, que Lars Mittank foi parte de uma experiência, um teste, uma anomalia. Mas tudo volta àquela filmagem. Um homem comum em um lugar comum, sem histórico de paranoia, sem sinais de delírio, correndo como se fugisse da própria morte. E, de repente, sumindo em pleno luz do dia. Não é só o desaparecimento. É o pânico puro e absoluto nos olhos dele. É a reação primitiva, desesperada, de quem vê o fim chegando. Mas ninguém mais vê nada. O que ele viu naquela sala? O que o fez sair correndo sem levar nem os documentos? De quem ou do que ele estava fugindo? Se ele morreu na floresta, por que nunca encontraram nada? Se sobreviveu, como nunca mais deu sinal de vida? E se o desaparecimento foi o único meio de escapar de algo que está muito além da nossa compreensão? Desde 2014, o nome Lars Mittank se tornou uma lenda moderna, um meme sombrio, um caso de estudo e, ao mesmo tempo, uma ferida aberta para sua mãe, para os investigadores e para todos que assistem aquele vídeo e se perguntam: o que ele viu? E por que o mundo nunca conseguiu responder? O enigma do Vale do Dyatlov, o acampamento dos mortos. Era o auge da Guerra Fria, janeiro de 1959. A União Soviética parecia um colosso invencível, uma máquina de controle que não tolerava erros nem perguntas. Mas em meio ao gelo e ao silêncio dos Montes Urais, algo aconteceu. Algo que o regime jamais conseguiu explicar e que até hoje desafia toda a lógica. 9 jovens, todos estudantes do Instituto Politécnico dos Urais, em Sverdlovsk, hoje Ekaterimburgo, embarcam numa expedição de esqui rumo à montanha Otorten, no norte da Sibéria. O grupo era liderado por Igor Dyatlov, um aluno brilhante, metódico, detalhista, respeitado por seus colegas. Os outros integrantes também eram experientes, acostumados a trilhas desafiadoras. Todos buscavam a certificação de mais alto nível de esquiador soviético. A viagem parecia seguir o esperado. Eles documentavam tudo: fotografias, diários, registros meticulosos, sorrisos, brincadeiras, paisagens congeladas. Mas, no dia 1º de fevereiro, no meio do nada, o grupo monta acampamento na encosta da montanha Kolaksiakl, nome dado pelos povos indígenas Mansi, significa literalmente Montanha da Morte. Era para ser apenas mais uma noite fria antes de seguir viagem. Mas foi a última noite da vida de todos eles. Quando o grupo não retorna na data prevista, familiares pressionam o governo. Dias depois, equipes de busca partem para a região. E então, encontram a tenda. O que vem, ninguém jamais esqueceu. A barraca está semi-enterrada na neve, rasgada por dentro. Não pelos lados, não pela entrada, mas com cortes de faca, feitos às pressas, vindos do interior. Como se algo invisível os tivesse forçado a fugir imediatamente, sem sequer abrirem o zíper. Na neve ao redor, pegadas de pés descalços, meias e até de alguém calçando um único sapato. Todas levando floresta adentro. 2 corpos são encontrados perto de uma árvore, só de roupas íntimas.
A árvore está com galhos quebrados a 5 metros de altura, sugerindo que alguém tentou desesperadamente subir, talvez fugindo de quê? Os pés estavam queimados, sinais de que tentaram acender uma fogueira, mas morreram de hipotermia. 3 corpos são localizados entre a árvore e a tenda. Estão caídos em linha reta, como se estivessem tentando voltar ao acampamento. Morreram no trajeto, todos desprotegidos do frio extremo. Ainda assim, seus rostos mostram expressões de terror absoluto. Os outros 4 membros só são encontrados 2 meses depois, soterrados por metros de neve em um pequeno barranco. E o que os investigadores descobrem é simplesmente assustador. Um deles teve o crânio esmagado com força anormal. Outro teve o tórax partido como se tivesse sido atropelado por um carro. Mas sem ferimentos externos, sem cortes, sem marcas de luta, como se a força tivesse vindo de dentro para fora. Uma das mulheres, Lyudmila Dominina, foi encontrada sem os olhos, sem a língua e com o rosto parcialmente derretido. Outro corpo também estava sem os olhos. A pele de alguns estava tingida de laranja e os cabelos com um brilho metálico. Sinais de radiação foram encontrados nas roupas de alguns deles. A investigação oficial foi um caos desde o início. O exército apareceu, o KGB se envolveu e em poucas semanas o caso foi encerrado às pressas com um laudo genérico. Morte causada por uma força natural avassaladora e desconhecida. Mas o que isso significa? Nem os próprios investigadores sabiam dizer. As teorias se multiplicaram como fantasmas naquela encosta branca. Avalanche? Incompatível com a cena. A tenda estava intactada e os corpos longe demais para um deslizamento. Ataque animal? Nenhuma marca. Nenhuma mordida, nenhuma garra, nenhum rastro. Conflito interno? Todos os membros do grupo se conheciam, eram amigos. Seus diários não mostravam sinais de tensão. Fenômenos naturais? Alguns sugeriram o chamado vórtice de Kármán, que pode causar ondas infrassônicas capazes de induzir pânico extremo. Mas isso explica fraturas letais e olhos arrancados. Experimentos militares? A região era usada para testes secretos. Alguns acreditam que os jovens cruzaram o caminho de algo que não deveriam ver. Flares? Bombas de teste? Gases? Mas o governo jamais confirmou nada, nem negou. Radiação? De onde veio? O instituto que os jovens frequentavam tinha conexões com projetos nucleares. Coincidência? Rituais indígenas? Os Mansi foram descartados. Nenhum histórico de violência, nenhum indício de envolvimento. Alienígenas? Sim, essa teoria também surgiu. Principalmente depois que moradores relataram luzes no céu na noite da tragédia. Uma das últimas fotos da câmera do grupo mostra um clarão estranho no céu noturno que nunca foi explicado. Décadas passaram. Em 2019, o governo russo reabriu o caso, mas concluiu apenas que uma avalanche havia ocorrido. A mesma avalanche que a própria investigação de 1959 descartou. Nada bate, nada se encaixa. E o nome Dyatlov se tornou até hoje sinônimo de enigma absoluto. As montanhas continuam lá. A neve cobre os mesmos caminhos. A árvore ainda se inclina como se lembrasse dos gritos que nunca mais foram ouvidos. E a tenda, aquela tenda rasgada pelo medo, ainda vive nas imagens e nos nosamentos. Não há culpado. Não há motivo. Não há resposta. Apenas o sussurro congelado da pergunta que nunca se cala. O que realmente aconteceu naquela noite em Kolatsiakal? A mulher sem passado. O caso Jennifer Fairgate.
Os corredores eram silenciosos. O Hotel Plaza, em Oslo, capital da Noruega, é um dos mais luxuosos do país. Vistas panorâmicas, quartos impecáveis, serviços 5 estrelas. Um lugar onde políticos, executivos e celebridades se hospedam e onde, em 1995, uma mulher apareceu e desapareceu, sem nunca ter existido. Era 31 de maio. Uma mulher jovem, cabelo escuro, roupas elegantes, sotaque indefinido. Ela faz check-in com o nome Jennifer Fairgate. Diz que veio da Bélgica, acompanhada por um homem chamado Louis Fairgate. Mas ninguém vê esse homem. E Jennifer parece não estar ali por acaso. Ela não apresenta documento algum. O endereço informado é falso. Mesmo assim, recebe a chave do quarto 2805, no 28º andar. Poucos dias depois, um cheiro estranho começa a escapar pela porta. Funcionários chamam a segurança. Quando entram, Jennifer está morta sobre a cama. Um revólver Browning 9mm está ao seu lado. A cena parece indicar suicídio, mas basta olhar mais de perto para perceber que nada faz sentido. Jennifer foi baleada no meio da testa, mas não havia marcas de pólvora nas mãos. Ela usava roupas caras, mas todas as etiquetas foram cuidadosamente cortadas. Não havia carteira, nem passaporte, nem escova de dentes, nem maquiagem. A mala estava praticamente vazia. E, estranhamente, seus sapatos estavam limpos, sem sinais de uso, como se nunca tivesse saído do quarto. Mas as roupas estavam trocadas. Alguém esteve ali? A autópsia revela algo ainda mais perturbador. Ela aparentava entre 20 e 30 anos, mas seus dentes revelavam sinais de tratamento odontológico feito na infância, típico da Alemanha Oriental. Ou seja, ela tinha dinheiro, ela tinha preparo, ela sabia esconder quem era. A polícia investiga, mas nada surge. Nenhuma família, nenhuma denúncia de desaparecimento, nenhum país a reivindica. Impressões digitais não estão no sistema. DNA sem correspondência até hoje. Jennifer Fairgate não existe. Ao examinar a arma, um detalhe ainda mais sinistro. O número de série do revólver havia sido meticulosamente removido e, mesmo assim, a polícia, em apenas 24 horas, classifica o caso como suicídio. Por quê? Alguns sugerem que ela seria uma espiã envolvida em alguma missão clandestina, outros que foi executada por saber demais, ou que era uma courier, uma transportadora de mensagens ou documentos sensíveis que foi descartada. Há quem diga que o homem que a acompanhava estava no quarto e saiu por alguma rota não convencional. Uma janela estava aberta, mas ela estava no 28º andar. Nos registros internos do hotel, o telefone do quarto foi usado minutos antes da morte. Mas ninguém sabe quem estava do outro lado da linha. E não há câmeras no corredor. O mais desconcertante, o hotel, por padrão, exige documento e cartão de crédito. Jennifer não apresentou nenhum. Ainda assim, recebeu acesso completo. Alguém autorizou ela? Alguém queria que ela estivesse ali? Em 2016, mais de 20 anos depois, o caso foi reaberto. Jornalistas investigativos, podcasters e youtubers, até a Interpol tentaram descobrir quem foi essa mulher. Mas ninguém conseguiu sequer confirmar o seu verdadeiro nome. O caixão de Jennifer está num caixão anônimo, marcado apenas por um número. Não há flores, não há data de nascimento. A lápide diz o que a polícia sabe até hoje. Mulher desconhecida, morta no quarto 2805. E os corredores do Hotel Plaza continuam abertos. O quarto 2805 foi reaberto ao público. Gente entra, gente sai. Mas uma pergunta permanece no ar, como o perfume que ela usava.
Quem era Jennifer Fairgate? Onde está Brandon Swanson? O último telefonema. É 14 de maio de 2008. O relógio marca 1h54 da madrugada em Minnesota, nos Estados Unidos. Um jovem de 19 anos, Brandon Swanson, está voltando para casa depois de uma festa da faculdade. Ele manda mensagem para amigos, está calmo, tranquilo. Diz que está bem. Mas, pouco depois, o carro de Brandon sai da estrada de terra e atola em uma vala. Nada sério. Nenhum ferimento, nenhuma batida. Ele tenta religar o carro. Nada. Olha em volta. Só escuridão. Campos abertos. Nenhuma casa à vista. Então ele pega o celular e liga para casa. Do outro lado da linha, os pais. Oi, mãe. Pai. Eu saí da estrada. Preciso que vocês venham me buscar. A voz é estável. Ele diz saber exatamente onde está. Perto da cidade de Lind. Os pais saem imediatamente. Mas há um detalhe. Ele não está lá. Quando os pais chegam, não vêem sinal algum do carro. Brandon garante com convicção que pode ver luzes da cidade logo à frente. Eles tentam piscar os faróis, buzinar. Nada. Ele também tenta. Nada. Então Brandon diz: tudo bem, vou andar até a cidade. Me encontre lá. Os pais continuam na linha com ele. Durante 47 minutos, Brandon caminha pela escuridão. Descreve o que vê: uma cerca, árvores, talvez água por perto. Mas está calmo, muito calmo. Conversa normalmente. Não há pânico. Até que, de repente, a voz muda. Oh, merda! E a ligação cai. Silêncio. O pai tenta ligar de volta. Chamadas sem resposta. Minutos depois, o telefone vai direto para a caixa postal. Brandon nunca mais foi visto. E o carro? Estava a mais de 30 quilômetros de onde ele disse que estava. Ou seja, Brandon estava desorientado. Talvez não soubesse realmente onde estava. Ou alguém o fez acreditar que estava em outro lugar. A polícia não agiu imediatamente. Era um jovem adulto, podia ter fugido de casa. Mas Brandon era responsável. Nunca teve problemas com drogas ou álcool e nunca desapareceu antes. No dia seguinte, o carro é encontrado. Motor desligado, portas trancadas, sem sinais de luta, sem pegadas óbvias. Equipes de busca, cães farejadores, helicópteros e voluntários varrem a área por semanas. A única pista é um rastro de cheiro dos cães, que segue até um campo aberto e para abruptamente, perto de um córrego. Teria caído e se afogado? A água foi vasculhada várias vezes. Nada. Nem roupas, nem documentos, nem corpo. Anos se passaram. O celular nunca mais se conectou a nenhuma torre. Brandon parecia ter evaporado no escuro. Teorias surgiram. Alguns acham que ele caiu e bateu a cabeça. Outros que foi vítima de algum predador humano. Mas por que aquele grito no fim da ligação? Foi surpresa? Medo? Dor? A frase "oh, merda" ressoa até hoje na mente dos pais. Foi o último som que ouviram do filho. Sem despedidas, sem adeus. E há algo ainda mais desconcertante. Antes da ligação cair, Brandon parecia cada vez mais próximo de algo. Ele dizia ouvir barulhos, água correndo, galhos quebrando. Mas nenhum dos sons foi registrado na ligação. Era como se estivesse falando com alguém que não podia ser ouvido. Em 2023, o caso permanece sem solução. Nenhum corpo,
nenhuma pista nova. A cidade de Marshall, onde a história começou, ainda guarda um cartaz com o rosto de Brandon. O número do telefone dele, desligado há anos, ainda é guardado pela mãe, na esperança de que um dia ele possa ligar de volta. O desaparecimento de Maura Murray. Ela era jovem, atlética, promissora. Maura Murray, 21 anos, estudante de enfermagem da Universidade de Massachusetts. Inteligente, discreta, reservada. Com um histórico acadêmico impecável e um passado com pequenos segredos que ninguém sabia como juntar. Era 9 de fevereiro de 2004. Uma noite gelada, estradas cobertas por neve. Maura deixou o campus da faculdade com o carro do pai, após enviar e-mails para os professores dizendo que estaria ausente por motivos familiares. Só que nenhum parente dela sabia de nada, nenhuma emergência, nenhum plano de viagem. Ela também ligou para um motel em Vermont, reservou um quarto, imprimiu direções para uma trilha nas montanhas, levou roupa de inverno, vinho, um bolo, maquiagem. Tudo parecia pessoal demais para ser uma simples fuga. Ou talvez fosse exatamente isso. Por volta das 19h30, moradores de Woodsville, New Hampshire, escutaram um barulho. Na curva de uma estrada deserta, o carro de Maura bateu levemente contra uma árvore. Nada sério. Uma mulher que morava ali perto ligou para a polícia. Outro vizinho chegou a conversar com Maura. "Você está bem?" perguntou ele. Ela respondeu: "Calma, já chamei o guincho, está tudo certo." Mas ela não havia chamado ninguém. Poucos minutos depois, quando a polícia chegou, Maura já não estava lá e o carro estava trancado. Na neve, nenhuma pegada em direção à floresta, nenhum sinal de alguém ferido. Dentro do carro, roupas, livros, um pacote de vinho quebrado. O celular, o cartão bancário e sua identidade haviam sumido com ela, como se tivesse simplesmente evaporado na escuridão gelada da floresta. A polícia inicialmente tratou o caso como uma jovem fugindo por vontade própria. Mas, quanto mais os dias passavam, mais as peças do quebra-cabeça pareciam erradas demais para isso. Havia algo estranho nos dias que antecederam o desaparecimento. Dias antes, Maura causou um pequeno acidente com o carro do pai. Ela também recebeu um telefonema que a fez desabar em lágrimas no trabalho, segundo colegas. E o mais desconcertante, na noite anterior à sua partida, ela teria ficado olhando para o computador por horas sem digitar nada, paralisada. Foi amor? Trauma? Pressão psicológica? Ou algo pior? Ao longo dos anos, surgiram centenas de teorias. Alguns dizem que Maura foi pega por um predador na estrada. Outros que encenou sua própria fuga e está viva até hoje em algum lugar do Canadá. Há quem acredite que ela morreu naquela floresta, vitimada pelo frio. Mas buscas com cães, drones e voluntários nunca encontraram sequer um osso. Em 2017, 13 anos depois, as autoridades escavaram um porão perto do local do acidente, com base numa pista anônima. Nada foi encontrado. Mais uma porta aberta para o vazio. A família até hoje mantém um site e um número de telefone para pistas, mas a cada ano que passa, o silêncio se torna mais ensurdecedor. O quarto do motel que ela nunca chegou a ocupar foi reservado, pago, mas ficou vazio. Como o quarto que trancamos dentro de nós
quando alguém desaparece e nunca mais volta. As Crianças de Sodder. A noite em que o fogo não explicou tudo. Era véspera de Natal. Fayetteville, West Virginia, 1945. Enquanto o mundo celebrava o fim da Segunda Guerra, a família Sodder preparava sua ceia como sempre fazia. Uma casa cheia, 9 filhos, vozes rindo, presentes embaixo da árvore. Mas naquela noite, algo mudou. Algo que nem o tempo, nem a lógica, nem as investigações conseguiram explicar. À 1 da manhã, as chamas tomaram a casa do Sodder. Em minutos, tudo virou cinzas. Os pais, George e Jenny, conseguiram escapar com 4 de seus filhos, mas os outros 5 sumiram. Sumiram. Não havia corpos entre os escombros, nenhum osso, nenhum fragmento humano, nada que indicasse que 5 crianças haviam morrido ali. A princípio, os bombeiros alegaram que o calor do incêndio foi tão intenso que destruiu completamente os restos mortais. Mas Jenny Sodder não acreditou. Ela sabia o que o instinto de mãe gritava e, acima de tudo, ela começou a investigar por conta própria. Ela cozinhou ossos de animais no forno a altas temperaturas para testar. Nenhum desapareceu como os das crianças supostamente teriam sumido. Chamou especialistas, investigadores particulares, e cada novo detalhe só aumentava o mistério. A escada que sempre ficava encostada na casa havia sumido naquela noite. Os fios do telefone estavam cortados e não queimados. O caminhão da família, que George pretendia usar para salvar os filhos, não ligava, embora estivesse funcionando horas antes. E então vieram os testemunhos. Uma mulher alegou ter visto 5 irmãos Sodder em um carro, partindo da cidade com adultos desconhecidos. Outra, em Charleston, garantiu que viu 4 das crianças com 2 homens e 2 mulheres, todos de aparência italiana. E anos depois, uma pista ainda mais perturbadora. Jenny recebeu uma foto pelo correio, sem remetente, de um jovem adulto parecido com o Louis, um dos filhos desaparecidos. No verso da foto, uma frase enigmática. Louis Sodder. Amo, irmão Frankie. I. L. Boys. A 932/35. A família contratou detetives, ergueu outdoors na beira da estrada, distribuiu milhares de panfletos por todo o país, ofereceu recompensas, mas a verdade jamais veio. E há um elemento que muitos ignoram. George Sodder era um italiano com opiniões fortemente antifascistas, conhecido por criticar Mussolini em público. Seria isso relevante? Haveria alguém querendo puni-lo? Será que seus filhos foram sequestrados, recrutados, vendidos? A polícia de Fayetteville encerrou o caso como uma morte acidental, mas os Sodder nunca aceitaram. Eles viveram e morreram sem respostas. O outdoor ficou lá por décadas, resistindo ao tempo, com 5 rostos de crianças sorrindo, congelados no Natal de 1945. Um símbolo não de luto, mas de insistência, de que algo aconteceu ali que ninguém jamais teve coragem de contar. Para onde eles foram? Teorias, pistas e labirintos sem saída. Eles sumiram. Alguns em plena luz do dia, outros à noite sob as estrelas. Em florestas, escolas, montanhas, aeroportos, quartos de hotel. Desapareceram com amigos por perto, familiares no telefone, câmeras ligadas, voos monitorados, janelas trancadas. Em comum, há algo desconcertante. Os rastros simplesmente acabam.
A polícia investiga, a mídia especula, a internet mergulha em fóruns, vídeos, conspirações. Mas quanto mais fundo se cava, mais claro fica. Nada se encaixa. Como um voo inteiro, o MH370 pode desaparecer com 239 pessoas enquanto satélites vigiam o planeta em tempo real? Como 3 guardiões de farol somem sem deixar pegadas, sinais de luta ou uma única pista concreta? Por que um menino como Kyron Horman desaparece dentro da própria escola, um ambiente teoricamente seguro, e nunca mais é visto? E como explicar o corpo de Jennifer Fairgate, sem identidade, sem documentos, sem digitais reconhecíveis, como se fosse uma personagem criada do nada? Cada caso parece ter saído de uma realidade paralela. Teorias tentam colar os cacos. Sequestros planejados, tráfico humano, coberturas militares, distúrbios mentais, vontade de desaparecer, sociedades secretas, experimentos, portais, universos paralelos. Sim, em algum momento tudo entra em pauta. E é justamente aí que mora o verdadeiro labirinto. Quando todas as explicações parecem improváveis, mas a ausência de explicações é ainda mais absurda. Às vezes, o mistério não está apenas no sumiço, está no que resta, nos silêncios, nos olhares que evitam certas perguntas, nos arquivos selados, nos relatórios sem conclusão, nas câmeras que pararam de funcionar, nas respostas que nunca chegam. E então você percebe, o que assusta nesses casos não é só o desaparecimento, é a ideia de que isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, sem motivo, sem aviso, e que o mundo simplesmente segue em frente. Alguns fantasmas não fazem barulho. Eles não arrastam correntes, não batem portas, não gritam no escuro. Eles apenas não estão. A ausência é o que sobra. Na cadeira vazia da sala, no quarto que nunca foi desmontado, nas fotos antigas que ganham pó, mas nunca são guardadas. Para quem fica, o desaparecimento não é um ponto final. É uma frase que nunca termina. É o som de uma porta que ainda pode se abrir. Jenny Soder dormiu durante décadas ao lado de um telefone fixo, esperando que um dia ele tocasse e uma voz dissesse: "Mãe, sou eu." O pai de Brandon Swanson, mesmo anos depois, ainda dirige pelas estradas rurais onde o filho foi visto pela última vez. "Talvez ele esteja em algum lugar, esperando por nós", diz ele, a voz quebrando entre a esperança e a exaustão. O irmão de Lars Mittank guarda todas as fitas de segurança, analisa quadro a quadro, tentando descobrir no olhar de pânico algo que ninguém mais viu. E os investigadores, mesmo quando os arquivos são encerrados, continuam voltando às anotações antigas. "Alguns casos não te deixam ir", disse um detetive sobre o desaparecimento de Maura Murray. "É como se ela estivesse ali, mas em outra dimensão, fora do alcance." Os psicólogos chamam isso de luto ambíguo, quando não há corpo, nem certeza, nem despedida. Uma ferida aberta que o tempo não consegue fechar. Porque como seguir adiante se o que dói pode ainda estar vivo? Há pais que se recusam a comemorar aniversários. Há irmãos que sonham toda noite com reencontros. Há mães que guardam roupas lavadas por décadas como se os filhos pudessem voltar a qualquer instante. E há uma pergunta que nunca para de ecoar: e se ele ainda estiver vivo? Esse tipo de esperança é uma prisão, mas também é uma forma de resistência, porque esquecer seria o verdadeiro desaparecimento. Essas histórias não são apenas sobre quem sumiu, são sobretudo sobre quem ficou e sobre como o silêncio de um sumiço pode gritar por gerações. E é aqui que o documentário termina, mas o desconforto começa.
Você está preparado para olhar de novo para a estrada deserta? Para a janela que nunca se abriu? Para o nome que sumiu da lista de presença? Ou vai preferir fingir que nada aconteceu? Aqui no Desconhecido, nós não fugimos dessas perguntas. Pelo contrário, nós as seguimos até o fim. Se essa história mexeu com você, inscreva-se agora. Ative o sino. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita que tudo tem uma explicação. Porque, no fim, talvez a verdade não esteja no que foi encontrado, mas no que nunca será explicado. E lembre-se, o desconhecido está sempre por perto. E às vezes, ele observa em silêncio.